Sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutaiti, estou aqui com o meu parceiro Alexandre Pedrosa. Tudo bom, Rafa? Mais um, Ale? Bora para mais uma. Show! Agradecer a nossa audiência, a galera que acompanha a gente no YouTube. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like aqui no vídeo. Não deixa pro final, deixa o like. E se você não gostar no final, você dá para tirar o like, né? Para 10 segundos aí, ó. Já pode começar Não, agora. você não pode parar agora, né? Dá para tomar uma aguinha aqui, dá o like, ajuda a gente. Ó, vou tomar uma água enquanto você dá o like no vídeo. Não dói nada. Se não tiver com o dedo quebrado, enfaixado, né? Mas ajuda a gente mesmo ali. com o dedo quebrado, dá para dar like. Dá para dar o like. Tá. Ajuda a gente a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Hoje aqui, Alexandre, o episódio 176. Galera, 176 vezes eu sentei aqui na cadeirinha de aluno. Né? A meta é a gente chegar em 200 episódios esse ano ainda. Olha lá. Vamos Aí chegar. você não vai ficar aqui direto comigo. Vamos aqui, chegar. né? Falo com a sogra. Sogra ajuda. Vamos lá. Boa. Então, hoje estou recebendo aqui um grande parceiro aí, Peter Santana, diretor executivo da Mais Marketing Pesquisas de Clientes, avaliador e do Sincodiv Regional Fenabrave Santa Catarina. Meu amigo, muito obrigado pela participação. Feliz demais de te receber aqui. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha empresa, da minha história e também do desafio atual, né, desse novo projeto que é coordenar as ações do Sincodiv, que é a regional da Fenabrave em Santa Catarina, que representa o setor de distribuição de veículos no nosso estado. Excelente. Primeiro, parabenizar você pelo trabalho incrível que você faz lá. Né? O Sincodiv Fenabrave Santa Catarina faz parte da minha história. Eu tenho grandes lembranças. Acho que depois de São Paulo, acho que foi o estado que eu mais viajei. Santa Catarina e Rio Grande do Sul ali, acho que foram mais. Acho que Santa Catarina foi mais ainda. Tem uma história ali, sou muito grato. E o tema aqui acho que é muito relevante para o mercado automotivo, né? Para o varejo em geral, associativismo que transforma atendimento, gestão e o futuro da concessionária e do negócio, né? Então, muito se confunde associativismo com sindicalismo, com algo que vai pagar lá para o Sincodiv lá, e qual vai ser o retorno disso? E você vê sindicatos fazendo um trabalho maravilhoso, né, que fica barato quando você vê o benefício que você tem, né, frente ao trabalho que é feito. Então, você tem aí tem a sucessão aí do grande André Andreasa, que é um querido que infelizmente não está mais com a gente aqui. Um abraço para a Flavinha. Quero também agradecer aqui, aproveitar o momento, mandar um abraço para o Alfredo Breithoff também, que é o presidente do Sincodiv, fazendo um trabalho incrível, um grande parceiro também. Tem muita gente boa lá que faz parte da minha história, né? Porque eu falei com você aqui, seu Júlio, que era da Toyoville, que não é mais, né? Tem o seu Ademir, né? Que era a antiga Rivel também. Então, tenho muitos amigos lá, sou muito grato a toda a equipe lá, a todas as pessoas que passaram, a você também. Parabéns pelo congresso que você fez agora, incrível, que a gente participou muito bem estruturado, conteúdo muito bacana. Cara, fica à vontade aí para falar um pouquinho da sua trajetória, sobre associativismo. A gente quer te ouvir, quer aprender mais um pouquinho com você aqui, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado aí pelos cumprimentos, né? O Pedrosa, o Rafael pela receptividade, né? Vou tentar ser o mais breve possível, né? Como o Alfredo diz, não deixa ele começar a falar, senão ele não para. Não pode falar. Mas, meu nome é Peter Santana, eu sou natural de Santa Catarina, né? Sou de Criciúma, que é uma cidade ao sul ali, a 200 quilômetros. Tem uma história de família, a minha bisavó foi a fundadora, ela descobriu carvão, fundaram a cidade, eu fiz até um livro, ainda no ensino médio, sobre a história da família, da cidade, da fundação e tal. Legal. E assim eu fui sendo despertado ao empreendedorismo, né? Então eu sempre estudei em colégio público, e aí eu fui estudar num colégio técnico no ensino médio, no segundo ano, segundo grau, eu acabei participando de um projeto da Junior Achievement. Que legal. E nesse projeto eu fui despertado, né? O projeto Mini Empresa, eu fui despertado ao empreendedorismo. O que é uma empresa, como é que funciona, uma diretoria, todos os processos. Fui o destaque daquela mini empresa, aí fui convidado para participar da criação do Nexa, que era o núcleo de ex-achievers, e eu ainda em paralelo a isso, jogava handebol no clube, né, no colégio, tocava na banda marcial, viajava o Brasil tocando, né, nos bandas e fanfarras e tal, e ainda criei a Rádio Estudantil Sedup, que era a rádio do colégio, né, então eu tinha lá um espaço para tocar, na época o MP3, eu levava na época o meu CPU, lá o meu 386, que tocava as músicas e tal, não tinha um pendrive, né, então eu levava CPU embaixo do braço do ônibus, né? Então eu tinha essa empreendedor aí, empreendedor, né? 16 anos, Você né? fazia isso tudo com 16 anos de idade. E aí fazia esse movimento e tal. E aí acho que o lado do empreendedorismo foi ter uma rádio dentro de um colégio público, né? Mas aí eu usava a estrutura, eu e meu irmão fomos visitar assim, os corredores para implementar as caixinhas de som, para botar tudo isso aí com autorização, obviamente, mas nós pagando para fazer isso, né? Porque o colégio não dava, então a gente fez esse movimento. Que legal. E aí, como a rádio deu tão certo, a gente tinha 15 minutos de intervalo de manhã, tarde e à noite, e eu estudava de manhã, à tarde, né? Tava lá. Vocês faziam as pautas. Eu fazia a pauta e tal, e eu
comecei a dar aula de informática com 16 anos no próprio colégio, então eu estudava de manhã e dava aula à tarde. Então eu ficava de manhã à tarde e à noite eu sempre tinha um jogo de handebol, alguma coisa, então eu tocava rádio em 3 períodos, em 3 turnos, né? 15 minutos cada um e tal. E aí chegou um momento, passou alguns meses, que eu não tinha mais tempo de estar no dia a dia, então eu tinha que contratar pessoas, né? Então eu chamei parceiros que tocavam o dia a dia da rádio, e eu fazia a parte administrativa daquele negócio, com 16 anos, né? E aí, na experiência da Júnior e tal, ganhei alguns prêmios ali, reconhecimento do Sebrae, um talento jovem empreendedor e tal. Legal. Depois a gente fundou o Nexa, que era um núcleo de ex-achievers, e depois eu fundei a AGE, que é a Associação de Jovens Empresários de Criciúma, isso meados aí de 2000, 2001. Você fundou a associação? Então, foi uma das, né? Pô, e aí comecei lá esse processo e tal, e aí a minha empresa, eu logo depois disso eu fui para o Exército, né? Servi, então, como soldado administrativo e tal, na época de recruta, né? Que é serviço obrigatório, saí na primeira baixa, e naquele dia que eu saí, dia 29 de novembro de 2003, saí às 8 horas, 8h30 do Exército, às 9h30 eu estava com o contador abrindo a minha primeira empresa, que hoje, né, agora em novembro, a Mais Marketing completa, então 22 anos, com o objetivo de apresentar para o gestor a percepção do cliente. Que legal. E aí todo esse movimento, né, fez do associativismo, né, do empreendedorismo, né? São mais de 20 anos aí empreendendo. Mais de 20 anos, são 22 anos de empresa, né? Aí se for contar a experiência na rádio, aí na rádio são mais quase 25. Que legal. Mas essa foi a linha. Então ser despertado ao empreendedorismo, ter a oportunidade de, né, e diferente da grande maioria, de ver que aquilo ali é uma oportunidade de crescimento de futuro, né? De investir tempo, de trabalhar pelo setor, né, pelo ambiente. E assim foi acontecendo. E aí, resumidamente, ali minha história, lá em meados eu abri a empresa, fui trabalhar na Vivo, trabalhando em outras empresas, eu trabalhei na RBS, que lá em Santa Catarina, na época, era representante da Globo, mas eu trabalhava numa rádio, que era a Rádio Atlântida, né, que fazia os shows, né, o Planeta Atlântida. Muito legal a Rádio Atlântida. Quando eu vou, minha irmã mora em Floripa, lá um beijo pra Marina. Mora no Campeche, quando eu vou pra lá, eu ouço a Rádio Atlântida. Isso, exatamente. Eu ouvia ela quando eu tinha, sei lá, 18 anos, 17, eu ouvia essa rádio, cara. Lá. E aí a gente eu tive a oportunidade de organizar, participar da organização do Planeta Atlântida, fazia alguns festivais e tal. E aí a minha vida sempre foi evento, casa noturna, né? Eu trabalhei com essa pauta há algum tempo. E a minha empresa ali atendendo alguns clientes, fazendo aquele movimento e tal. E aí em 2007 eu fui morar em Florianópolis. E aí já, né, a cidade já não me comportava mais em número, né, de negócios e tal. Legal. Estudava ainda em Criciúma, mas trabalhava em Florianópolis. Ia, voltava e tal. E aí, nisso, em 2007, eu comecei a participar de outras entidades empresariais em Florianópolis, na capital, então na CIF, que é a Associação Comercial, da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de São José de Florianópolis, e eu comecei a ver que ninguém falava de micro e pequena empresa. E aí, que o MEI estava nascendo, isso lá, 2007, 2009, e em 2010 a gente fundou, então, a AMP, Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas. Então, a gente fundou essa entidade há 15 anos atrás, uma entidade que cada um ali entrou com dinheirinho para começar um negócio, e hoje ela é uma entidade reconhecida nacionalmente, uma das maiores entidades de micro e pequena empresa do Brasil, todo um legado que a gente construiu. Eu fui presidente durante 6 anos, vice-presidente durante 4 anos, conselheiro e tal. Sempre trabalhando no associativismo. Em paralelo a isso, a minha empresa começou lá em 2011 a prestar um serviço, fez um convênio com o André Andreasa, né? Hoje tenho a honra de poder dar continuidade nesse processo. Que legal. E lá eu firmei esse convênio, então, com o Sincodiv, porque sempre fui do associativismo e sempre trabalhei a minha empresa com a pauta do associativismo. Então, eu tenho um serviço, que é a pesquisa de cliente oculto, de cliente avaliador, que foi a denominação que eu patenteei, mas sempre trabalhando via associativismo. Então, via entidades, e aí eu fechei com Sincodivs de vários estados, mas principalmente Santa Catarina, assim como também associações de supermercados, de franquias. Não é só concessionária, não é automotivo só essa pesquisa. Vários setores. Eu queria que você falasse, né, desse conceito da pesquisa cliente avaliador, como é que funciona para a galera entender isso, porque é um negócio bem à frente, né? Então, e você faz há bastante tempo. Há 22 anos atrás, então. Então, assim, lá, 22 anos atrás, qual foi a história, né? Eu fui para fazer administração, né? Meu sonho lá de infância era ser urbanista, arquiteto, construir cidades e tal. E aí, acabei fazendo um vestibular para administração, passei em primeiro e fui fazer o curso e tal. E a primeira aula do primeiro dia foi marketing para fazer um trabalho de pesquisa. Aí eu, pesquisa. Aí eu comecei a pesquisar, na época a internet ainda não era aquilo tudo. Gatinhando, mas eu fui pesquisar e tal, e aí fui estudar um pouquinho sobre o tema, e aí construí essa empresa
chamada hoje, né, Mais Marketing, uma empresa que trabalha com essa experiência do cliente. O nosso objetivo, de 20 anos. Mais de 20 anos, 22 anos agora, mas o objetivo é sempre apresentar para o gestor a percepção do cliente. Por quê? Porque eu tive na minha experiência familiar, meu pai era auditor de um grupo de concessionárias e hotéis, né? Então ele cuidava desse auditor, então ele tinha esse olhar de verificar se estava acontecendo as coisas realmente. Conforme ou não conforme. Exatamente, e a minha mãe sempre teve salão de beleza, sempre teve a experiência do cliente ali no dia a dia, né? E aí, nessa união de experiências da infância, eu fui para o mercado para trabalhar com os setores e as experiências que eu tinha. E aí a empresa nasceu e foi se desenvolvendo. Os primeiros clientes que eu tive foi postos de combustível, fazendo o cliente um motorista misterioso, que ia lá abastecer para verificar se estava sendo oferecido ali o produto mais caro, né? A venda adicional ali, de repente, vamos abastecer, vamos botar uma aditivada, vamos completar, né? Ao invés de abastecer, vamos completar o óleo e tal. Fomos fazendo esse movimento. Só que lá no início, obviamente, eu estava testando tudo, eu estava abraçando tudo. Então eu fazia treinamento, fazia avaliação, fazia então todo o processo. Mas depois eu fui só para avaliação, isso lá meados de 2010. E aí chegou em 2012, também parceiro, participando do movimento de jovens empresários, olhou para mim e falou, todo mundo fala bem do teu negócio, de ti, da tua experiência, quer ser teu sócio. Aí entrou com um capital, né, investiu. Legal. A empresa foi 2011, em 2012 eu fechei com a Renault do Brasil, contrato de milhões e o negócio foi, né? Foi desenvolvendo, a empresa cresceu, 35 funcionários, 25 carros alugados, espalhados pelo Brasil fazendo pesquisa. O negócio foi crescendo e eu fui atendendo montadoras, né? E aí parceria com Cicodiv, concessionários, e eu fui me estabelecendo no setor de distribuição de veículos. E aí com essa parceria do Cicodiv, eu fui trabalhando cada vez mais o setor de distribuição, né? Então, concessionárias, grupos concessionários, montadoras, fui fazendo esse movimento ao longo de muitos anos, né? Lá em 2011, criamos junto com o Cicodiv Santa Catarina uma metodologia, um prêmio chamado PEA, que era o Programa de Excelência em Atendimento, onde os concessionários eles aderiam a essa participação nesse projeto, pagavam um valor simbólico, eu fazia uma pesquisa piloto, e criava dava um pirulitinho para eu gostei disso aqui, vou fazer mais, né? O test drive. Fazia o test drive. Eu ia te falar isso, que eu acho muito, assim, inteligente e visionário até esse conceito do cliente avaliador, porque você fala cliente oculto, cara, cliente avaliador. Quem que não quer ouvir o cliente? Assim, desculpa, não é possível que hoje um empresário, alguém que trabalha com performance, não só vendas, não queira saber o lado do cliente. Então, assim, isso é um negócio que o cara não faz uma vez só. Né? Para quem é focado em qualidade, em recorrência e quer tem que fazer isso eu faço como um processo até para medir ano após ano, né? E aí eu até recordo aqui, assim, comentando, eu lembro de uma vez no Dimas, eu comecei a fazer o Dimas lá, o grupo Dimas em Santa Catarina, e você estava fazendo a capacitação, então a gente meio que fazia junto, né? Sim, e aí, então é um movimento. E aí o nosso objetivo enquanto empresa, enquanto negócio, há 22 anos, o nosso foco é apresentar para o gestor a percepção do cliente. E gestão se faz com base em dados. Né? Então, se eu vou fazer uma promoção, eu gasto lá, faço um investimento em mídia para atrair o cliente para a loja, mas o teu vendedor está falando do test drive, fala da promoção da semana, ele está comentando. Então, o nosso papel enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto avaliadores, é buscar essa informação para dizer, realmente, estamos auditando o teu processo, estamos mostrando, só que na experiência de um cliente real, que está dizendo sem nenhum tipo de... imparcial. Fez ou não fez, ele não tem vínculo com o resultado, ele quer trazer a informação. Para poder tomar as atitudes, fazer um novo treinamento, melhorar o processo, exatamente. O que está sendo feito. E assim, inclusive eu quero aproveitar esse link e falar aqui dos nossos apoiadores, que a gente inclusive se conectou lá no Congresso Fenabrave. Um abraço para o Fábio, né, lá da Isotec, Produtos Químicos. Se você é concessionário e ainda não tem essa gama aí no teu negócio, você está deixando dinheiro na mesa, porque com a Isotec você consegue ter lá uma gama gigantesca de produtos no pós-venda, na oficina, para gerar mais rentabilidade e também trazer soluções para o teu cliente, tanto para ele ficar mais satisfeito, né, cuidar melhor do carro e também agregar uma fonte de receita para o concessionário. Então, o QR Code está aqui na tela e também a Lean Dealers, né, que é um abraço pro Sandro, pro Ney lá, que são caras assim que eu tenho uma grande admiração, com foco no processo mais enxuto para concessionária. A gente vê ali muita luta para a concessionária ter ali o DEF ali positivo, né, em busca da lucratividade, e às vezes processos mais enxutos, você ter essa consultoria
essa ferramenta na tua operação, vai te ajudar a deixar a linha azul ali. Então, eles têm vários cases ali, atendem grandes grupos pelo Brasil, que aí Code aqui na tela também, um abraço pro Sandro, vai ter uma entrevista aqui com eles, inclusive, e só para você saber, te dando um feedback aqui na gravação, essas duas conexões foram através, né, lá do Congresso. Então, para quem não vai no Congresso ainda e não entende a importância do trabalho do associativismo, não entendeu ainda que é oportunidade de negócio real. Né? Então, parabéns aí e valorizar os nossos apoiadores aqui. E também a Gestalto Brasil, que retomou com a gente agora. Um abraço para o Felipe Muraz, que é aí grande parceiro também. Já esteve com a gente durante 2 anos aqui, agora está voltando com a gente. A Gestalto aí, se você quer agregar valor na tua operação de seminovos, concessionária, loja multimarcas, você pode dar 1 até 2 anos de garantia e gerar uma comissão extra para o vendedor e agregar valor na venda também, não é isso, Ale? É isso aí. E todos esses parceiros do Sincodiv Fenabrave Santa Catarina, né, nossa regional lá, que trabalha com o slogan Soluções para sua concessionária, né? Então a gente sempre está buscando esse tipo de ação. E eu vou aproveitar, apareceu mais um que eu não posso deixar de lembrar, o Renave Fácil também. Um abraço para o Adriano, para o Ademir, né, que são grandes parceiros ali. E inclusive conheci o Adriano e o seu Ademir lá no Congresso, né? Depois de procurar. Não foi através desse Congresso, mas a conexão foi lá. Só para a galera ver a potência de você estar dentro de um evento que é o maior evento assim, das Sincodiv Fenabrave regionais, é o de Santa Catarina. Eu vou falar que é o maior e melhor pela qualidade, pelo tamanho, pelo nível de entrega que vocês trazem lá de conhecimento e networking. Para mim, eu vou dar o meu depoimento agora como empresa, sempre vale a pena, né? E eu recomendo para quem ainda não está indo no evento lá pro ano que vem, não perde tempo, porque o evento é fantástico. E essa é a história, né? Então, assim, a empresa tem esse olhar de trazer essa informação. Eu cito o exemplo Nelson, da Le Monde Citroën, né? Que é um case nosso. Construímos isso a 4 mãos, não é um case da minha empresa, né? Não é um case da Le Monde, é um case que a gente construiu junto. Legal. A gente criou uma metodologia de um projeto que como eu fui militar, eu intitulei de Sempre Alerta, né? Qualquer um, a qualquer momento, pode ser um avaliador. Que legal. Nesse projeto Sempre Alerta, a gente tem um Loja a Mais, que é fazer as mesmas pesquisas iguais em todas as lojas para comparar de maneira igual, mas nós temos um Sempre Alerta, que todos os vendedores sabem que do dia 1 ao dia 25, um cliente que ele vai atender é um avaliador. Só que ele não sabe quem nem quando. Né? Não sabe se vai ser online, se vai ser por ligação, se vai ser por uma visita presencial. O cliente avaliador é um conceito que você criou? Porque resumindo a história, no Cash de 29, lá nos Estados Unidos, um bancário contratou pessoas na rua para simular, para ver se o banco estava funcionando. Eu acho muito legal. Metodologia 29. Trazida... 29, né? E aí, em 84, nós tivemos uma empresária aqui de São Paulo que trouxe essa ideia para o Brasil, começou a implementar em algumas empresas, e a minha empresa nasceu ali em 2003, né? Então, alguns anos depois, já uma metodologia conhecida e tal, só que eu fui dando o meu tom, né? Eu fui trazendo a minha experiência, né? Trazendo as minhas soluções, as minhas ideias, as minhas características e tal. E aí, nesse olhar do Sempre Alerta, que é qualquer momento, qualquer um pode ser um avaliador, a gente veio trazendo e aí testando. Testa com posto, aí leva isso para um supermercado, leva para uma franquia, vem para um setor de concessionários, a gente consegue, então, comparar. Pô, de repente, isso aqui funciona aqui numa loja de Avan, que é uma rede uma rede de varejista grande e tal, que hoje está no Brasil. A gente começou quando tinha 10 lojas, hoje tem 184. A gente faz Shell, né? Um posto de combustível lá, um motorista misterioso, abastece, avalia a loja de conveniência. Nós tínhamos uma rede em Santa Catarina que a gente criou um jargão de abertura do atendimento, né? Então, bem-vindo ao posto X, né? Então, todo mundo tinha que falar o bem-vindo ao posto X. E esse posto foi desenvolvendo durante 5, 6 anos, tanto é que, na época, reclamações trabalhistas que eram muito presentes, não tinha, porque estava aqui, tem relatório todo mês dizendo que ele não fala o bem-vindo ao posto X. Tá padrão, tem que fazer. Então, assim, você é contratado para executar um serviço. Se você não presta serviço, você encerra a sua atividade. Então, assim, a gente foi desenvolvendo, e aí eu vou passar do paralelo da empresa, do negócio, que tem esse objetivo. Então, você que é concessionário, né? Que quer saber, a pergunta é, você sabe como o seu cliente está sendo atendido? Seja por rede social, seja por um e-mail, um lead. Quanto tempo demora para a sua equipe responder um lead? E lá, no Sincodiv, nós temos a Lídia, que é um parceiro que tem essa solução, né? Nós temos várias soluções. E aí, o que a nossa empresa faz? Oferece essa informação para Stellantis. Hoje a gente atende lá a Fiat, a gente atende a Ram, a gente atende a Jeep, várias marcas, né? BYD, várias outras, vários grupos concessionários, os principais grupos do Brasil ou estão, ou já foram, ou ainda serão clientes, né, em algum momento.
Alguns, né, ainda não tem aquela característica, não tem um olhar tão afinado para a qualidade, mas o nosso foco sempre foi trabalhar e trazer essa experiência, trazer esse resultado para melhorar a produtividade. E até por isso que o nosso congresso do ano passado no 5Div, o tema foi em busca da alta performance, né? Então é fazer mais com menos, é o marketing na sua pura essência. E aí trazendo um pouquinho desse panorama, desse olhar do 5Div, né? Essa parceria que se iniciou lá em 2011, numa assinatura de um convênio ainda no segundo congresso do 5Div, que aconteceu lá em Bombinhas, e o Sérgio Werner, da Promenac, né, eu vi que o Leandro... Um abraço aí pro Leandro, pro Sérgio, pro Macita, todos os amigos aí da Promenac Canvel, pro André também, que é meu amigo. E aí fizemos então a assinatura daquele convênio e tal, por ter sido associativista, né, sempre ter participado de entidades empresariais. E aí no segundo ano, que foi já realizado em São José, lá em Santa Catarina, o congresso, eu, então, expositor, fiz o PEA, que era o Programa de Excelência e Atendimento, e aí na hora lá dos parceiros, que né, vocês já participaram várias vezes, eu confio no associativismo, confio no 5Div, confio no trabalho, na equipe aqui, eu estou assinando um convênio, a minha empresa está assinando um convênio de 10 anos com o 5Div, então quero ser parceiro, e assim foi, tanto é que a nossa empresa está há 13 anos como parceira, todos os congressos a gente participou. Você propôs de 10 anos? Sim, 10 anos para frente, porque a gente estava pensando em longo prazo. Tá mostrando pro seu que você, ó, eu não tô querendo fechar 6 meses, eu quero ficar 10 anos aqui no mínimo. No mínimo, é só para tipo ter um deadline. De exemplo. Serviu de exemplo. E aí vários outros parceiros vieram e tal. E aí o que eu fui passando? Então, pergunta, Pedro, eu queria saber como que as concessionárias têm utilizado esse recurso do cliente avaliador, né, para melhorar a gestão, que é o que você falou, né? A gestão é feita com dados, com indicadores. E como é que os titulares, as concessionárias usam isso, ou as empresas, né? Porque não é só para a concessionária, na prática lá, ele pegou essa informação e aí ele cria um plano de ação, tem um treinamento, como é que funciona? Isso, o nosso objetivo é apresentar para o gestor a percepção do cliente, mas a partir daí eu preciso saber o que o contratante quer. Eu tenho um exemplo lá, eu tenho uma montadora que tem 147 lojas, concessionárias no Brasil, que todo mês ela me pede um produto específico. Então tem a promoção do produto X, né? Então, né, eu não vou entrar em detalhes da marca, mas tem um produto X lá que está em promoção esse mês, com valor diferenciado no PJ ou na pessoa física, que tem um banco específico com uma negociação diferenciada, ou tem um bônus específico. Beleza, então ele vai lá, contrata a mídia para atrair o cliente para a loja, para mandar o lead, para fazer. E aí, tá funcionando? Esse lead tem retorno? Aquele telefone que tá lá no Google, meu negócio, é o telefone da concessionária? Se tu ligar lá, alguém vai atender? O que a gente começou a perceber nesse contrato que iniciou esse ano, são 147 concessionárias todos os meses. Na primeira rodada, 70% dos números que estavam no Google, meu negócio, estava errado. E aí o cliente, a primeira coisa ele vai olhar na plataforma de pesquisa, vai olhar as informações, aí ele vê que a foto está desatualizada, que o telefone está desatualizado, e aí essa informação vai para o gestor. O que ele vai fazer com essa informação dentro é corrigir. Só que teve concessionários que passaram 6 rodadas ou 6 meses para me ligar com o mesmo erro. E ele, eu não consegui encontrar quem era a senha. Coisas assim, né? Tem grupos, né, que usam essa metodologia, usam essa ferramenta para premiar. O exemplo do próprio Nelsinho, que eu estava falando do case, o Nelsinho começou o projeto lá em 2012 e 2013, 2014, 2015, ele foi considerado os melhores concessionários Citroën do mundo, né, com base nesse projeto. Tanto é que em 2015 eu comecei a atender a PSA, tanto Citroën quanto Peugeot, em âmbito nacional, tanto vendas quanto pós-vendas, justamente por quê? Porque na época o Martinho, que era o diretor de qualidade da PSA, foi lá no Nelsinho e disse: Nelsinho, por que o teu gráfico é aqui em cima e o resto é aqui? Ele falou: tá aqui, liga pro Peter, vai resolver a média do Brasil. Aí depois veio o Sérgio Habib, veio, né, SHC, veio vários outros grupos do Brasil que viram a pesquisa e que acabaram contratando. Não, peraí, se tu faz para a montadora, faz para mim também, porque aí eu vou me preparando para quando chegar. Experiências totalmente diferentes, com o mesmo processo, mas com clientes diferentes, né? E aí a gente foi fazendo essa metodologia, tanto é que hoje estamos na Stellantis pela construção desse caminho, né? Legal. E aí tem grupos que, vou dar um exemplo, tem uma rede de lá em Santa Catarina que criou um programa chamado Embarque Nessa, que era um programa de pontuação, de vendas, de qualidade e tal, e aí na qualidade tinha um indicador que é a experiência do cliente, que é medida pela nossa empresa,
que aí aquele gestor daquela unidade, ele só embarca no navio, que, né, que a premiação é um passeio lá, um navio lá que eles fazem, um cruzeiro. E aí esse cruzeiro só embarca nessa quem conseguir a média específica. Então a gente tem lá uma métrica que é acima de 90% com conceito A, conceito B entre 80 e 89 e abaixo de 79 conceito C. E tem empresas que eu tenho lá, redes de postos com 70, 90 postos, que usam essa métrica justamente para premiar suas equipes, e se o grupo não tira, né, a rede ou a unidade não tira, ou tira abaixo de 79 duas vezes, pô, o executivo é convidado para trabalhar em algum concorrente, porque não está cumprindo as pautas, né? Você falou um ponto legal que a concessionária falou, pô, se você faz a montadora, faz para mim que eu vou me preparar. Então a concessionária que tem visão, ela vai esperar a montadora penalizar, seja financeiramente, porque tem bônus, é dinheiro na mesa, né? Ela pode se preparar e se precaver, tanto para melhorar a qualidade, se ela tem foco nisso, né? Para que ela consiga reter melhor os clientes, consiga vender mais, mas também para a hora que vier a pesquisa da montadora, a auditoria da montadora, falar, ó, eu já... Então, só isso. Eu tenho um exemplo... Qual concessionário que não quer estar à frente para quando vier a auditoria da montadora? Eu tenho um exemplo, eu tenho um grupo concessionário do Nordeste, e aí, assim, queria agradecer e parabenizar e agradecer a parceria, né? Eu tenho um grupo do Nordeste, que é um grupo que foi, naquela época, né, nomeado para uma marca específica, e esse grupo, pô, vou começar a receber as pesquisas da montadora, as auditorias e tal, e eles me ligaram e disseram, pô, Peter, tem várias referências positivas tua, da rede e tal, não sei o quê, a gente tá assumindo uma marca nova, e é uma marca nova no Brasil, e eu preciso entender como é que tá esse panorama, tu pode fazer isso para mim aqui em Salvador, tal, Belém? Eu falei, não, vamos, Fortaleza, vamos começar esse projeto e tal. Esse projeto já está na rodada 88, tá? Então, assim, desde 2015, tirando ali uns 3, 4 meses da pandemia, todos os meses tem projetos, as coisas vêm acontecendo e tal. E aí esse grupo, o ano passado, ele tem 6 concessionárias dessa marca, e né, tem 39, eu acho, concessionárias, mas dessa marca específica ele tem 6, e dessas 6, as 6 estão entre as 10 melhores do Brasil, e uma é a melhor do mundo da marca. Então isso só mostra que o reflexo, né, um olhar de qualidade do grupo, um olhar de processo, mas que esse monitoramento, essa informação de presente todos os meses, criar o efeito sentinela. Qualquer cliente, a qualquer momento, pode ser um avaliador durante mais de 80 e poucos meses. Então são anos de execução. Você já virou processo, já virou exatamente essa cultura. E aí o que ele faz? Há muitos anos, desde o início, lá, primeiros meses, talvez, né, se adaptando, mas logo depois ele nunca mais ficou abaixo. É sempre que a Stellantis usava o conceito, né? O quartil, primeiro quartil, ele sempre está no primeiro quartil, porque quando ele recebe o da montadora, ele já sabe os problemas que estão acontecendo. Por que eu não vou estar à frente da pesquisa da montadora? Por que um concessionário não vai querer isso? Não tem assim... Porque é dinheiro na mesa. É dinheiro na mesa. É dinheiro na mesa. Eu tenho um concessionário que uma vez usou exatamente essa... Peter, o que eu invisto no teu projeto, na tua empresa, cara, é 1/10 do que eu ganho de bônus quando eu tenho a entrega perfeita. E eu sempre tenho a entrega perfeita, porque eu continuo fazendo. Tem uma outra pergunta, Peter. Quais foram os principais aprendizados que você teve nessa empreitada de fazer milhares de pesquisas, né, de auditorias aí, sobre experiência do cliente, sobre atendimento? Qual que você acha que foram os principais aprendizados ali? Em 22 anos, 70 mil experiências de atendimento, seja elas online ou presencial. Eu até fiz o Dia do Cliente, alguns anos atrás, eu criei um artigo no jornal lá de Santa Catarina, que o tema do artigo era o simples, o extraordinário, né? Fazer o simples, o extraordinário. Então, às vezes, a experiência, né, o que soma é fazer o simples, mas de maneira extraordinária, né? Fazer o básico bem feito, trazendo com excelência, com processo, sempre criando um momento mágico para o cliente, né? Aquele momento de tipo, te ofereci isso aqui, mas eu vou te entregar isso aqui mais isso aqui. Então fazer um a mais, né? E aí ele tem essa percepção de ganho, de entrega, de parceria. Pô, não, esse cara realmente me ajuda. Eu tenho um outro exemplo simples para estratificar um modelo e a forma de trazer. O próprio Martinho, as nossas pesquisas à época eram entregues em português, e ele me ligou sexta-feira de carnaval falando, terça-feira eu tenho uma reunião em Paris e eu preciso tudo em francês. Sexta-feira de carnaval. E aí quem é que vai fazer? A equipe já saiu, né? Isso era 4 horas da tarde. E eu falei, não, terça-feira, que hora? 8 horas? 8 horas da manhã vai estar. E eu passei o feriado todo traduzindo para francês. Caramba. Eu não falo francês. É bonsoir, ça va, très bien, e pronto.
E aí eu fui, obviamente, isso meados de 2015, o Google, Pesquisa nele. um por um, no dedo, e fui. Terça-feira, 8 horas da manhã, tava lá tudo prontinho, mandei mensagem para ele na segunda-feira à noite, ó, tô terminando, tô enviando, segunda da manhã, tá. Era um teste. Paulo Souto e ele, é um teste só para ver se tu... Só para ver se você ia fazer. Por quê? Comprometimento, olho no olho, simples, bem feito. Se eu combinei contigo, vamos cumprir, e é isso aí. E isso é o que eu passo para minha equipe, né? Tanto das entidades, quanto também da empresa, e também para as pessoas que eu trabalho, que são assim, né? Cara, com confiança, olho no olho, reto. O que falou tem que cumprir. Tem que cumprir, né? Isso. Então, assim, e na experiência do cliente, o que às vezes falta é isso. Pô, então, não vou conseguir te entregar aqui a proposta agora, mas eu vou mandar no WhatsApp, até a hora tal. E cumpra. Muitas vezes a gente vê isso nas pesquisas, que o cliente vai lá comprar um veículo de 200, 300, 400 mil reais. Já manda a proposta, aí manda lá, 48 vezes 3 mil. O que é 48 vezes mil? Qual é o carro? Qual é o produto, né? Então, assim, falta se colocar na empatia do lugar do cliente, qual é a informação que eu quero, qual é a informação que ele vai precisar para tomar decisão. Não tem um capricho, né? Tem até... O Cortella fala da simplicidade, né? Ele tem um podcast que ele fala da macarronada da mãe, né? Não sei se você já ouviu. O tomate ali. Ele vai lá e coloca capricho. Capricho. Né? É simples, é tranquilo, mas tem todo esse capricho, né? Tem uma frase dele em cima disso que você falou que é maravilhosa, que ele fala assim, né? Se você está fazendo o possível, o melhor ou o possível, né? Porque a gente fala assim, não, tô fazendo eu faço o que eu posso, né? A pessoa fala, não, você tem que fazer o melhor que você pode nas condições que você tem hoje. Até que você tenha condições melhores para fazer melhor. Exato. É isso aí. É sempre buscando a alta performance, a excelência, o resultado. E aí, voltando, assim, trazendo toda essa experiência do associativismo, do empreendedorismo, eu tive também uma passagem, vou resumidamente, uma passagem muito rápida, eu criei essa associação de micro e pequenas empresas, com outros parceiros, obviamente, nada se faz sozinho, né, mas é tudo uma construção, e aí eu assumi lá em 2016 a presidência, e nessa presidência a gente criou um manifesto em apoio à micro e pequena empresa. Então, existe a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi criada em 2006, a nossa entidade nasceu em 2010, eu assumi em 2016, então fazia 10 anos da construção dessa lei, eu traduzi a lei. Eu peguei uma lei que está lá, artigo 1, caput e tal, e não sei o que, e transformei em uma proposta. Faça uma política pública de crédito para micro e pequena empresa. Melhora o tempo de abertura de empresa. A lei não tem as coisas. Exatamente. E aí a gente começou a perceber que ninguém falava de MEI, de micro e pequena empresa e tal, e aí apresentamos em 2012, 2016 essa proposta aos candidatos a prefeito, e aí um deles ganhou lá em 2016, me ligou em 2017. Pô, Peter, tu vai ser o secretário aqui, o superintendente de desenvolvimento econômico da cidade de Florianópolis. E aí eu entrei, né, dia 2 de maio de 2017, falei, vamos lá, vamos olhar a cidade com um olhar empresarial. Processo. Como é que faz para abrir uma empresa? Quanto tempo demora para abrir uma empresa? 144 dias. O quê? Na cidade de inovação, na capital, o Vale do Silício brasileiro. Qual é o processo? Eu tenho que fazer... Não, vamos desenhar um processo, vamos melhorar. Resumo da história. Passei 4 anos como superintendente de desenvolvimento econômico, também assumi outras áreas, área institucional, área internacional, de fazer negócios em outros países e tal, atração de empresas. Fui convidado para ser cônsul, embaixador, várias coisas assim, até secretário nacional da minha pequena empresa, mas resumindo ali a história, a gente deixou um legado de assumir uma cidade que faturava 1,2 bi de receita entre impostos e tal, e entregamos com 2,4 bi, então dobramos, e assumimos com 44 mil CNPJs, entregamos com 156 mil CNPJs em 4 anos. 4 anos. Então, assim, isso foram algumas entregas, né? E aí, além passamos de 144 dias para 4 horas para abrir uma empresa. Até 4 horas. Que legal. Né? Então, assim, o processo... Você é apaixonado por empreendedorismo, né? É minha pauta. É o ambiente de negócio. Só recordando, qual foi a primeira vez que você criou a associação? A primeira associação lá, eu tinha 18 anos. 18 anos. Você imagina um jovem com 18 anos eu quero saber com essa mentalidade. Como é que surgiu o convite para você assumir a diretoria do Cinco Então, e aí toda essa história, todo esse know-how, e toda essa experiência que foi acontecendo, o setor de concessionários acompanhou. Porque vários dos congressos que aconteceram em Florianópolis, na época até eu era o secretário, cuidava da pasta, do relacionamento com o setor privado, quem ia representando o prefeito na coisa era eu, era expositor, estava lá com o stand, mas como secretário eu também estava lá no palco fazendo a abertura do evento. Então, assim, esse relacionamento com o setor, com a diretoria, com a equipe, ele foi construído
pelos investimentos, pelo apoio, pelo suporte, mas também pela parceria de trabalhar pelo setor. Né? E aí, infelizmente, né, o André, pô, gente finíssima, meu amigo, né, queria ser meu sócio, me propôs isso várias vezes, mas e aí o André acabou falecendo e a diretoria, então, pô, temos um detalhe aqui, a gente precisa resolver, né? E aí, nisso, eu conversei então com o Alfredo, conversei com o pessoal, me ofereci, tanto é que eu trabalhei os primeiros 90 dias voluntário, não quis salário. Falei, ó, esse valor é para o caixa do Sincodiv se reestruturar, nós temos congresso para fazer agora. E ofereci todo mundo, como é que é? Tu vai trabalhar de graça? Eu falei, sim, é voluntariado, associativismo. Vocês não me abraçaram lá em 2011? É a hora de retribuir agora. É a hora de fazer a entrega. É a hora de fazer a entrega. Essa camisa que eu tô vestindo aqui agora, ninguém me pediu para usar. Eu mandei fazer. Eu visto a camisa de tudo que eu faço. Né? Então, assim, parabéns. Eu venho lá, faço. Fechamos lá um contrato, né, de 90 dias ali de experiência, até para fazer ter um termo. Depois de 90 dias lá, entregamos o congresso, 97% de aprovação. Em 90 dias, um congresso construído a várias mãos. Para ontem, tinha que entregar, tinha que fazer, e assim, o setor, né, o Sincodiv, ele tem 36 anos completados agora dia 15 de julho, ele tem hoje, são 562 concessionárias no estado de Santa Catarina, representa 5% do PIB catarinense, né, nós somos hoje uma frota circulante de mais de 6 milhões e 300 mil veículos no estado, né, são mais de 3 milhões e 300 mil só automóveis no estado que tem 8 milhões de habitantes, né, então tem essas características, é um estado representativo, é 1% do território nacional com a sexta maior economia geral, assim, mas assim, é a menor taxa de desemprego do planeta, porque o G20 tudo está com as médias superiores, o que o estado de Santa Catarina tem hoje 2%. Então, assim, tem umas características de desenvolvimento e tal. E aí, com isso, veio o convite, eu assumi com honra, faço isso porque gosto, não porque preciso, mas eu amo o que eu faço. Dá pra ver o seu brilho no olho. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de fazer isso, desse relacionamento, de trabalhar. Eu criei essa metodologia, né, de ter pilares estratégicos. Ninguém me disse, faz assim. Até um dia eu fui dar uma palestra em Fortaleza, convite lá da Federação de Micro e Pequenas Empresas, me perguntaram, que metodologia é isso? É do Fayol, é do Taylor, é do Peter Drucker? Eu disse, é do Peter Santana. É do Peter. Essa metodologia Peter Santana. Boa. E aí fiz lá, Peter então, uma metodologia que é o quê? Pilares estratégicos, de a parte institucional. O que é a parte institucional? É representar o setor de distribuição. Né? Então, na minha posição como diretor executivo, meu papel é executar, fazer ações, mas é pensar no estratégico, porque às vezes o concessionário e a nossa diretoria, que cumprimento ao Alfredo Bratti, cumprimento o Júlio, nosso ex-presidente, cumprimento também o Ademir, né, o Sérgio Werner, o Hélio Andreasa, pai do André, que também foi presidente, que criaram toda essa história, mas todos aqueles diretores que hoje, ou que fizeram, ou que hoje fazem parte do Sincodiv, que se doam voluntariamente para ajudar o setor. E aí, qual é o papel do executivo? O papel do executivo é pensar não na entrega do mês, não na entrega do ano, mas na percepção de valor de longo prazo. Então, assim, a gente já tem projeto e planejamento de execução de 2035, tudo que vai acontecer até lá. Né? Obviamente, a gente vai entregando conforme as coisas. Mas o concessionário, ele não tem que fazer. Ele tem que ir lá, dedicar 1 hora a cada 15 dias, a cada 1 hora, de repente 3 horas, 4 horas por mês. Bem para ele, inclusive. Para o setor. Para o setor e para ele. Para ele dar o norte. Olha, o executivo, a linha de trabalho é essa aqui. Faça, aconteça. E o nosso papel é buscar essas soluções para a concessionária e trazer a percepção de valor. E é muito mais forte quando você está através de um sindicato, né? De quantas concessionárias vocês representam lá? Hoje, 562 concessionárias. Você vai chegar para falar de uma lei, questionar alguma coisa, tô falando em nome de 500. Vai uma concessionária lá e fala assim, eu não concordo, o cara fala, beleza, anota aqui, Espera, agora quando você fala de 546 concessionárias, dá uma força a mais. Eu queria pegar esse gancho que você falou do futuro, de pensar 35 anos para frente. Como é que você enxerga essa parte da pesquisa de clientes aí no futuro, com inteligência artificial chegando? O que você enxerga aí de novidade, o que vai ter aí para essa parte? Tudo na vida é cíclica, né? Então, assim, até a própria Sincodiv me trouxe uma que me impactou até hoje, e isso a gente conversou, conversou isso na última organização do evento. Os temas, né? A gente falou sobre busca da alta performance, esse ano agora a gente falou sobre inovação, inspiração e ação. Qual é a ideia? Nós somos o estado da inovação e a gente precisa fazer a nossa estrutura, a nossa rede de concessionárias inovar no processo. Tá aí Lean Dealers, tá aí Prospect Pro, que fizeram os nossos encontros de vendas, de pós-vendas para
falar de inovação. Nós fizemos os nossos encontros regionais, que já está no número 41, 41º. Esse ano foram 3 realizados em centros de inovação de Santa Catarina. Legal. Todos os espaços, sem pagar aluguel, sem estrutura, sem investimento e, detalhe, gastando 1/3 do que a gente gastou no ano passado para fazer 2. E a gente fez 3 com mais qualidade ou mantendo a qualidade que sempre foi entregue pelo André, pela Flávia, pela Dark. Aqui um abraço para as meninas que estão lá. Hoje a Valquíria também está na equipe. Então toda essa estrutura é feita por elas. O que a gente faz é ajudar a orientar o norte. De que forma vamos fazer, vamos inovar, vamos fazer de forma diferente. Vamos trazer percepção de valor. Não quer dizer que é melhor ou que é pior, mas é que é uma percepção de valor diferente. Para uma realidade diferente. Ou fazer um congresso como você participa, como a Prospect Pro participa ao longo dos últimos anos, custava 300 mil reais para fazer há 3, 4 anos atrás, hoje custa 600 mil reais. E daqui a pouco vai custar R$1 milhão. E a gente tem que sempre estar inovando, melhorando o processo, melhorando a negociação e sempre oferecendo o melhor ambiente para quem investe, que é o parceiro que está lá, e é o melhor ambiente para quem está comprando o ingresso para participar do ingresso. E tem que ser bom para todo mundo. A gente tem que gerar negócio, a gente tem que gerar relacionamento, a gente tem que gerar link de futuro. Né? E esse é o nosso informação, olhar. Exatamente. Trazer informação. Esse é o propósito do Congresso. E aí, essa é a metodologia. É institucional, que é aquele olhar para o governo de não ser uma entidade que faz parte do resultado de uma política pública, mas sim ser a entidade que senta na mesa para construir a política pública. Nossa, então, fantástico. Esse olhar de longo prazo é o olhar que a gente vem trazendo. E eu conversava isso com o André lá atrás. Pô, André, eu acho que, nós temos que convidar a galera que não assistiu. Eu tenho um episódio do André Andreasa aqui, galera. Um cara maravilhoso, um cara diferente, assim. Se você não assistiu ainda, inclusive, vale muito a pena, um cara maravilhoso. E aí, então, assim, todo esse legado que ele veio construindo, falar, pô, André, a nossa entidade não é na capital, a nossa entidade é em Itajaí, que é uma cidade que fica... É uma cidade que fica a 100 quilômetros de Florianópolis, uma cidade portuária do lado de Balneário Camboriú, né? Então elas são juntas, assim, são coladas uma na outra, só que o centro de Itajaí fica mais próximo do porto, e é uma cidade que é a cidade com o maior faturamento do estado, é o primeiro PIB per capita, faz lá 490 milhões de reais, enquanto... o número lá, tipo assim, capital, né, Florianópolis, não lembro agora os números exatos, mas é tipo 2,8 bi hoje, né, e Itajaí faz 5,5 bi, então tipo, é mais que o dobro de Florianópolis, e a maior cidade do estado, que é Joinville, faz tipo 1/3. Então, assim, tem umas características. Ali, então, é uma cidade pequena, mas extremamente pujante. Aquela região vem crescendo muito. A nossa sede sempre foi lá. E eu moro em Florianópolis, né? Então, tem toda uma questão de deslocamento e tal. E tudo acontece em Florianópolis, na capital do estado. Só que a gente tem uma característica de estado que a cada 50 quilômetros tem uma cidade que é polo, que é uma cidade que é desenvolvida, que tem um setor totalmente diferente. E nisso, a gente tem uma rede de concessionárias extremamente profissional, extremamente pujante, extremamente... com resultados cada vez mais positivos. No ano passado nós crescemos 23%. Esse ano a projeção é crescer de forma mais tímida, né? Mas com crescimento, né? De 5%, 7%. Então a gente vem crescendo e o meu papel nesse olhar institucional, nesse olhar de ter uma metodologia de trabalho, é trabalhar a institucionalidade, estar mais próximo do governo, não numa questão de direita, esquerda, de vermelho ou verde, mas uma questão de o que a gente consegue juntos construir um melhor ambiente de negócio para o catarinense. Para o catarinense. E para o setor, que vai distribuir essa... para o público catarinense para o público catarinense. A concessionária atende o público catarinense. Exatamente. Sim. Então a gente trabalha essa linha institucional, a gente trabalha a linha do relacionamento, que é esse olhar franco, olho no olho com o nosso associado. Nós somos hoje Isso é uma cultura de vocês, da FenaBrave e do Syncodiv, essa questão do relacionamento, do olho no olho, me veio agora isso aqui, não tá na pauta, tá? Mas de fazer assim, cara, de estar preocupado com que todo mundo fique bem. Então, assim, quando eu parei de fazer os eventos, eu falei, não, aqui você vai vir, não é questão, se eu te falar, você vai estar aqui, eu faço questão, a gente vai achar, e o Peter fez a mesma coisa agora. Eu falei, não, a gente vai equalizar o jeito que vocês vão, eu faço questão. Então, isso, eu vejo uma preocupação com todas as pontas, assim, com o concessionário, com o cliente final, com os parceiros, isso é algo cultural de vocês. Fornecedor, com o processo, o ecossistema, ele tem que funcionar para todo mundo. Não é, ele não tem que ser bom. O associativismo me ensinou
esses 25 anos de entidades empresariais que eu me lido voluntariamente, são mais de 5 mil horas de eventos, ações e tal, juntos somos mais fortes. Então, se é bom para ti, é bom para mim, é bom para todo mundo, é bom para o ambiente, né? Então, a gente faz essa construção. E nesse olhar do relacionamento, hoje nós somos 23 mil, mais de 23 mil colaboradores, mas nós somos 182 grupos econômicos. Isso em concessionária. Isso em concessionária, lá no 5G de Santa Catarina. Então, esses 182 grupos econômicos que têm 562 concessionárias, hoje já passou um pouquinho desse número, mas o olhar é conhecer. Sexta-feira eu estava agora com o diretor, o CEO da Topcar, que já foi presidente de BMW, foi presidente de outras marcas, a Hyundai, fez todo. E eles, Peter, olha, cara, experiência de décadas de setor, de construção, eu nunca vi o que vocês fazem aqui. Isso aqui não tem igual, não tem, né? Tem outros estados que fazem alguns movimentos, mas assim, trabalhar com objetivos muito claros de execução. Com planejamento, fazer. Cara, o tamanho do congresso de vocês é impressionante. É o segundo maior evento do Brasil. O maior é o FenaBrave Nacional, Exato. Vocês nem querem competir porque é Brasil, mas, pô, exatamente. Regional é o maior. E o nosso olhar, e assim, só contribuindo e agradecendo assim, esse espaço, essa fala, o nosso olhar aqui é apresentar o seguinte: a gente construiu isso ao longo do tempo, você construiu, eu construí, todo mundo participou dessa construção. O Tocho também lá. O Tocho e todo mundo que participou da história dessa construção, e nosso objetivo lá foi o seguinte: a gente vem para o Nacional para participar de um olhar, de pensar no futuro, na economia, o que é o setor, qual é o motor predominante, é elétrico, é híbrido. Quando a gente vai para o nosso local, a gente pensa no dia a dia da concessionária. É o gerente, é o vendedor, é o consultor, a equipe de RH, o jurídico. O que a gente faz para melhorar a produtividade do nosso associado? Eu, quando assumi lá como voluntário, mas com o objetivo de fazer essa coisa acontecer e de fazer uma entrega, o meu olhar, eu falei para a diretoria assim, olha, para mim está muito claro, eu posso fazer 1 milhão de coisas, ter uma metodologia, ter o porquê das coisas, fazer acontecer, mas eu tenho 2 objetivos. De melhorar o ambiente de negócio para não tirar dinheiro do bolso concessionário e para trazer rentabilidade para a concessionária para que isso possa cada vez mais crescer. Porque se a gente gera receita de uma melhor, né, mais qualificada, gera mais emprego, gera mais renda e assim o fluxo continua, né? Fantástico. Então esse é o nosso objetivo. Eu vou linkar uma pergunta com essa fala que tá muito legal o conteúdo, Peter. Acho que vai precisar de um outro episódio ali, porque você tá trazendo bastante coisa legal. Quero te agradecer mais uma vez aí pela participação no nosso podcast. Quais você acha que são as principais ações e conquistas do 5Div Santa Catarina? Eu sei que você faz um trabalho incrível, mas vamos citar ali as 3 principais. O que você gostaria de compartilhar aqui? Que você acha que foi algo marcante? São dezenas. Assim, o 5Div, esses 36 anos completados agora, no dia 15 de julho, são marcantes por uma história de entregas. Né? O 5Div... teve o Hélio Andreasa, que foi, né, o fundador, tal, eram vários sindicatos patronais regionais. Então, assim, imagine o seguinte, que o consumidor, né, só para você que está entendendo, o que é um sindicato, o que é um 5Div? O sindicato patronal, assim como o consumidor, o cliente que vai na loja, ele tem o código CDC, Código de Defesa do Consumidor, e o empregado, o colaborador que está ali no dia a dia trabalhando pelo processo, ele tem lá o sindicato dos empregados do comércio, geralmente. O concessionário, ele tem o 5Div, né? Então, que é o sindicato patronal, ele olha para defender a categoria empresarial, e o nosso ele é específico para o setor de concessionários, e o nosso papel é criar um melhor ambiente para que aquele empresário ele esteja protegido, esteja representado, porque às vezes tu vai querer falar com um deputado, com um secretário, tu não consegue como sendo um empresário. Agora, representado por uma entidade que é esse objetivo, a gente constrói. E nessas entregas, respondendo a tua resposta, temos várias. Nós temos hoje um sindicato, nós somos uma regional da FenaBrave, que é a Federação das Associações de Marcas, no estado de Santa Catarina, representando hoje 58 marcas no estado de Santa Catarina, que fazem parte dessas 562 concessionárias, que nós temos lá, então, entregas do tipo. A criação do programa Renave, né, desse cadastro do veículo, ele nasceu em Santa Catarina. Legal. Né? A principal empresa hoje, Renave faz, parceira, é Santa Catarina. Vou aproveitar o link aí e dizer para quem é concessionário lojista e não tem ainda uma integradora, coloca a melhor do mercado, coloca lá, entre em contato com o Adriano, que o cara é incrível, é um cara que é alinhado com esse princípio, né, de ganha-ganha. E se você tá com outro integrador e você entrar em contato com ele, ele vai te dar uma consultoria, não vai te cobrar, ele vai te ajudar. É isso aí. Mesmo se você vai contratar a ferramenta, eu não sei, mas ele vai só a conversa com ele de meia hora, já vai valer para você. Então não perde tempo, e também valorizar aqui a C7 assessoria de marketing também,
inovadoras. Se você não conhece ainda, a C7 tem muita tecnologia, tem a Leadify também, que é para gerar leads mais qualificados na tua operação. Então não perde tempo, QR Code aqui na tela. Chama a Renave Fácil, chama o pessoal do C7, com os parceiros que a gente tem aqui. A gente tem um crivo muito grande. Sou chato, quem me conhece sabe que eu sou chato, e são parceiros que conquistaram esse lugar aqui, que a gente tem orgulho de ter o Adriano, não só o Adriano, o seu Ademir, né, que é o CEO, e o André. Grande abraço também, desculpa aí. E aí, então assim, o Renave foi construído lá. Hoje a gente teve até, agora recentemente, uma reunião lá dos executivos, dos presidentes dos 5DIVs, Fenabraves e tal, e falando sobre o Renave, então, né, sobre essa situação do ambiente de negócio, de melhorar esse processo. Nós tivemos várias outras entregas jurídicas, de melhoria de ambiente, de projetos de lei que a gente foi propondo ao longo dos últimos décadas, né, 20 anos lá, 22 anos que o André ficou, e agora, nesse primeiro momento, nesses basicamente 18 meses que eu estou lá à frente do 5DIV, o que a gente fez, né? Logo que eu entrei, já com esse olhar de, tipo, vamos trabalhar a metodologia, vamos trabalhar os pilares de representatividade, relacionamento, capacitação, gestão, benefícios, social. Pô, logo que eu entrei, já deu aquele problema no Rio Grande do Sul das cheias, fizemos um programa chamado Unidos pelo Sul, arrecadamos mais de 1 tonelada de alimentos, dinheiro, fomos lá entregar pro Jefferson, que é o presidente do Rio Grande do Sul, mostrando unicidade, somos de uma mesma região, os concessionários do Rio Grande do Sul hoje estão em Santa Catarina, de Santa Catarina estão no Rio Grande do Sul, do Paraná, tá tudo meio unificado. Mandar um abraço pro Jefferson, pra Karen do 5DIV Rio Grande do Sul, que são grandes parceiros, fizemos uma live recentemente, também tem um grande carinho por eles, desculpa. Então, trabalhando essa pauta, a gente foi fazendo a sua unicidade, então o nosso congresso, ele é hoje o segundo maior congresso do país, né, ele tem 16 edições, vai para a sua 17ª edição. Os regionais é o maior. É o maior. Não dá para ser maior que o nacional, então vou corrigir o Peter aqui. O Congresso Fenabrave Santa Catarina é o maior congresso das Fenabraves regionais do Brasil. Exato. Não teria como você passar nacional, não tem como você ser Não tem. Né? Então, o maior das regionais. Até eu brinco, né? Hoje o Arcélio Júnior, que é o nosso presidente da Fenabrave Nacional, na reunião dos executivos, falou, olha, agora, esse ano, nós vamos ter mais de 8.500 pessoas participando do nosso congresso da Fenabrave Nacional, que é hoje o segundo maior evento do mundo de concessionárias. Eu falei, bom, se o nosso é o segundo maior do Brasil, então o nosso é o terceiro maior do mundo. Então, assim, mas o nosso olhar lá é entrega. Então a gente tem essas entregas, né, de capacitação, então a gente tem um congresso, a gente tem cursos, a gente está sempre com um olhar de formação, de levar informação para o setor, né? E aí o Alfredo até brincou lá no início, pô, eu vou comprar um patinete para te acompanhar, que tu é tão rápido no raciocínio e na entrega, que às vezes eu nem abri o e-mail, tu já fez, já resolveu. Então a gente vai fazendo esse processo. Quero convidar o seu Alfredo para sentar aqui, eu sei que é difícil, né? Então vou estender o convite para a família ali. Exato. Rafa, isso, não, isso tem uma cultura. Júlia, estão todos convidados para vir aqui. Tem uma cultura de 70 anos de empresa, né? Então tem todo um legado de experiência, de Bolsonaro no setor, né? Exatamente. E aí, então, assim, o que a gente está fazendo e o que a gente tem de entrega? Então, a gente vai lá fazendo os congressos, e aí o grande resultado é o próprio congresso, ele é uma referência. Esse ano, agora de 2025, ele foi o primeiro sul brasileiro em parceria com o Rio Grande do Sul. Já está agendado, próximo ano. Segundo encontro sul-brasileiro, a realização, a gente só está definindo o local, porque a gente está trazendo uma surpresa aí, que todo ano tem que inovar. Não pode dar spoiler. Todo ano tem que inovar, tem que fazer processos diferentes, então a gente está trabalhando essa pauta, mas o ano que vem a gente vai falar sobre pessoas e processos, né? Então a gente falou de resultado, a gente falou de inovação, agora a gente tem que falar... Esse tema é de arrepiar, hein? Exatamente, né? Então tem alguém atrás da máquina da inteligência artificial, né? É isso aí. Então, assim, tem que fazer esse movimento. Você falou de tecnologia e inovação agora, e agora você vai para pessoas e processos, que é quem faz a coisa ali. Exatamente. Então, todo esse mapeamento ele já aconteceu e a gente vem fazendo essas entregas. E agora, o que a gente está fazendo, né? Então, eu até brinquei essa semana com a Flávia, com a Dark, com a Valquíria, o que vocês querem para 2026? Né? Então, não é o que eu quero, não é o olhar da diretoria, o que vocês, que são as pessoas do processo, querem para o próximo ano. Então, vamos construir juntos. E aí, a gente foi desenhando a agenda de 2026, que a gente já começa a apresentar a partir de amanhã no Congresso. Mas visão legal, porque basicamente liderar é servir, né? As Exatamente. pessoas confundem, né? Eu vou chegar para a Flávia Padac e para a Patrícia para a Valquíria. E vou falar como é que vai ser o Congresso. Porque aqui eu sou o diretor. Não é assim que funciona a liderança. Até para linkar um pouquinho com o que a gente fala, liderar é servir. Né? Às vezes tem gente que fala, pô, mas você ajuda muito os comerciais, né? Tem essa piada interna. Eu falo, ajudo mesmo, porque meu papel é ajudar eles, cara. Exato. É servir eles, pô. Quando eu retalho um pouquinho, né? Dependendo. Pouquinho, né? Depois ajuda. O meu papel é ser um facilitador, né? Eu sou um facilitador da diretoria, um facilitador da equipe, né? E o meu papel é criar esse ambiente para que a gente possa atingir, e aí esse é o olhar, uma percepção
de que juntos, né, pô, é importante eu estar com o 5 Div. Não pago lá um valor até bastante simbólico, mas eu não pago lá um valor só por pagar. Não, eu tenho um porquê de estar ali. E nessa construção é venda de percepção. Tanto é que eu falei para a diretoria que a gente tem hoje 82%, acho que é o segundo ou terceiro... Eu ia perguntar isso, quantos por cento de consumidores você tem no estado? Isso. Eu ia perguntar se você vai... 82%? 82%. Hoje o São Paulo me falou que tem 85%, então estamos ali, né? Só que o São Paulo tem 1.700 concessionárias, né? Nós temos 500 e poucas. Então, assim, a gente está construindo esse ambiente e eu falei para a diretoria, esse primeiro ano, um ano e pouco tal, o nosso olhar vai ser entregar, é fazer, mostrar que dá para fazer diferente, sem gastar mais, sem gastar R$1 a mais. Tanto é que toda a estrutura financeira da entidade, eu disse, quanto é que é o nosso receita? Despesa não pode passar. E tudo a gente está fazendo dentro do que dá para fazer, só que o seguinte, fazendo de forma diferente, pegando parceiros, fechando parcerias, aí a Fundação Fritz Miller, parceira, fechamos agora com a Unisul, vários parceiros que a gente vai trazendo. O que tu pode me ajudar? Pô, posso fazer aqui. O ano que vem vamos fazer uma Capacita 5Div em vários estados do país, com parceria com a Prospect Pro. Então, assim, essa é a agenda. O que juntos podemos fazer? É bom para ti? É uma entrega interessante? Vamos fazer. É o ganha. São 4 ganhos. Porque ganha o concessionário, cliente, ganha o concessionário, ganha o fornecedor e ganha o 5Div. Então, todo mundo ganha. É positivo para todos. Então, assim, é muito saudável. Eu vou linkar uma pergunta para você trazendo algumas questões muito legais que eu não posso fugir dessa inteligência artificial. Né, que é um tema super atual que veio para ficar. Como que a IA pode apoiar o trabalho do 5Div e também na parte de pesquisa que você é especialista? Como você acha que a IA vai agregar na parte de pesquisa, de experiência e também na atuação? Não, para mim, eu vou começar por trás, né? Assim, para mim, enquanto empresa de negócio, de pesquisa, de experiência de cliente, rápido, urgente, tudo para ontem, né? Então, assim, eu recebi uma demanda da BID, Peter, eu preciso tudo em mandarim. Isso fechou, na hora. Não tem... Não precisou ficar... A experiência do francês de ficar 4 dias fazendo no Google, você foi lá em 10 minutos. Eu recebi a demanda e disse, tem que fazer mandarim, faz inglês, faz em francês, não importa, a gente já faz. Então, eu criei a metodologia no ChatGPT e na mesma hora ela já devolve com as respostas, já tudo traduzidinho, tudo pronto. Então, que eu, às vezes levaria horas para fazer, é o tempo em segundos. Produtividade. Hoje tu tens o ChatGPT e outras ferramentas, Copilot e várias outras no próprio WhatsApp. Tu já manda, já traduz, já faz, cria o texto e tal. Isso é o básico do básico. Só que assim, às vezes o comercial, ele tá ali, de repente tu já pode criar todas as perguntas e todas as respostas de todos os produtos. Comparativos, informações, isso pode ajudar na tua produtividade. Porque às vezes tu tá respondendo o cliente aqui, mas tu tá com o outro na mesa, e às vezes o que tu, não, depois eu faço, não, o depois passa, e aí tu esquece, e tu tens que fazer. Então, é aquele negócio que a gente começou a nossa conversa, a gente tem que surpreender o cliente, fazer o algo a mais sempre. E esse algo a mais, às vezes, se tu tiver um planejamento de como vai executar a tua agenda, hoje o fluxo de loja ele diminuiu, mas o fluxo online aumentou. Então, como é que eu faço para otimizar essa construção, ser diferente dos demais? Cara, o veículo é um commodity, tu compra aqui, compra ali, e às vezes a marca muda o slogan ali na ponta do carro ou no volante, mas o produto é o mesmo. O produto o cliente esquece, né? A experiência ele nunca vai esquecer. Exatamente, e a experiência é recomendada, a experiência ela vai passando de boca em boca, né? Então tem vários lá, cada experiência boa é 3, mas negativa é 11, mas o importante é cada primeiro atendimento, cada oportunidade ser a melhor. E o inteligência te dá esse suporte. Não, vai substituir as pessoas? Não. Ela vai criar oportunidades para te qualificar e melhorar o teu processo. Para te ter mais tempo para tua família, para tuas coisas particulares. Mas enquanto tu estiver ali, tu pode fazer muito mais com muito menos. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, Peter, como é que tu consegue? Né? Eu já cheguei a ter 9 funções ao mesmo tempo, entidades, conselheiro, presidente, secretário, empresário, 3 empresas. Empresa, né? Comentei contigo, tive um mercado autônomo que não tinha funcionário, que funcionava sozinho e tal. Acabei vendendo, porque o meu objetivo era testar experiências e tal. Tudo isso por quê? Porque eu organizo gestão de tempo, e hoje com a inteligência artificial é ainda mais fácil, e para o concessionário ainda melhor. Ele pode verificar se a pessoa não veio, já dá a resposta, fazer esses processos mais mecânicos e otimizar o processo e tempo das pessoas para fazer aquilo que a inteligência não faz. Que legal. Né? Então, assim, tudo isso e o nosso olhar, até o próprio FenaBrave Nacional está entregando amanhã, na quinta-feira, uma palestra sobre isso.
Os 5Divs têm que levar essa informação. Esses dias mesmo eu estava com um concessionário explicando para ele o que é o ChatGPT, porque ele não sabia. Então, assim, esse é um papel, é trazer informação para melhorar a produtividade do concessionário. Fantástico. Então, o 5Div, ele tem esse olhar, buscar soluções pro concessionário, eu não estou falando só do nosso, mas todos deveriam fazer esse movimento de melhorar o ambiente de negócio. Eu vou linkar uma pergunta em cima disso. O que você acha que ainda tem que evoluir no ambiente de negócios e políticas públicas para fortalecer o setor automotivo em Santa Catarina e no Brasil? Isso, eu propus lá, até pela experiência de ter sentado do outro lado do balcão, eu propus ao governo do estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Planejamento e de Indústria, Comércio e Serviço, a criação do PRODIV, que é o Programa de Desenvolvimento do Setor de Distribuição de Veículos. O nosso setor sempre trabalhou sozinho, nunca teve aquele relacionamento mais próximo, mas o nosso objetivo com esse projeto de lei é criar uma política pública, porque a principal dor do setor, só para trazer uma experiência, uma informação que a gente teve no ano passado, o Alfredo falou, não, vamos fazer umas reuniões online. Eu falei, Alfredo, relacionamentos faz olho no olho. Eu peguei o carro e em 100 dias eu fiz 20 encontros regionais. 20. A história, em 36 anos, a gente fez 41. E eu fiz 20 em 100 dias. Visitando mais de 220 concessionários, todos eles olhando no olho, perguntando o que te dói. É dor de cabeça, é dor de barriga, o que te dói? Pô, mão de obra me dói, o Detran tem que resolver uma situação. Opa, mão de obra? Mão de obra? Opa, mão de obra. Essa aqui é demandão. Então a gente foi trabalhando essas pautas do setor, né? Ouvindo os caras na ponta. Ouvindo, e no olho no olho. Olho no olho, entendendo e tal. E aí eu criei uma política pública que a gente apresentou agora no mês de maio para a Alesc e também, né, para o governo, para a execução e para a parte de legislatura, para criar a lei. E a lei, a homenagem é Lei André Andreas, assim como a gente tem a Lei Renato Ferrari. A Lei Renato Ferrari é o estatuto do concessionário. Você jura que vai rolar isso? Sim. E a lei estadual vai se chamar Lei André Andreas, como uma homenagem. E aí, o papel dessa lei é o quê? É criar 3 pilares. Como tem um pilar de gestão, né, os 3 pilares da lei. O pilar 1 é crédito, é conseguir crédito para o concessionário. Então, uma linha de 1 a 20 milhões de reais, com 12 meses de carência e 48 meses para pagar, para fazer uma reforma né, da estrutura, construir uma concessionária e tal. O segundo pilar é a questão da formação de mão de obra, então ajudar o governo, ajudar o Sistema S, ajudar outras entidades que colocar tudo junto. Possam qualificar essa mão de obra para o setor contratar, porque é uma dor, é uma demanda do setor, então a gente precisa resolver. Não dá, né? A gente, vou usar um jargão bem simples, eu vou secando gelo o tempo todo, mas não, eu preciso resolver o problema. Então essa resolução ela não acontece em fazer um curso, uma ação e tal, não, eu preciso criar um processo de longo prazo para ter resultados de longo prazo. Então eu até fui despertado, que lá em Santa Catarina a Junior Ativa tem 27 anos e completamos agora no mês de julho 1.100.000 jovens capacitados, né, ao longo desses 27 anos, empresas do setor privado fazem um aporte, 2, 3 mil reais por mês e ajudam a qualificar esse jovem. E aí isso que eu estou fazendo para o 5Div. Eu disse, olha, os senhores, não adianta a gente pegar o profissional que está na rua ali solto, que hoje já não tem, porque é pleno emprego. Só que o seguinte, a gente tem que formar a criança lá no colégio, lá no ensino médio, para dizer assim, o setor de distribuição de veículo, você pode ser um vendedor com salário médio aí de 15 mil reais, tranquilamente. Você pode ser um consultor de pós-vendas ganhando em média 10 mil reais. Detalhe, falando inglês, com toda a estrutura, com qualificação, as montadoras dão esse suporte, então eu preciso ter só o interesse de fazer. A partir daí, a gente constrói esse olhar de futuro e planejamento de carreira. Eu ia falar isso, qual que é a sua visão de futuro? Fantástico, cara, essa política que você está querendo criar, de verdade, visionária, assim, muito legal. Através de uma política pública, trazer isso para o setor, nunca vi nada parecido, fantástico. O que você enxerga para o futuro da FenaBrave Santa Catarina, né? E o associativismo em geral? Então, o olhar do 5Div Regional FenaBrave Santa Catarina é um olhar de construção, né? De ambiente de negócio. A gente quer tornar o Estado cada vez mais produtivo, cada vez melhor, quebrar todos os tipos de amarras que ainda tem, né? A gente está cada dia melhor, cada dia mais próximo, cada dia mais fácil de resolver os problemas, mas tem coisas... E como todo empresário, com todo segmento, todo dia tem uma dificuldade nova e a gente está lá para melhorar esse ambiente. E quando o setor entende que a gente é uma entidade, que é uma entidade sem fins lucrativos, que é uma entidade patronal com o objetivo de defender o setor, de representar o setor, para que esse ambiente melhore cada vez mais, a percepção melhora, o ambiente melhora, porque juntos somos mais fortes. A gente precisa desse olhar de confiança, desse olhar de, não, peraí, deixa.
Às vezes, é igual plantar uma árvore, né? Tu bota a sementinha, no outro dia já tem uma floresta. Mas tem outras que demoram anos, e aquelas é cada vez mais difícil de derrubar, porque elas estão muito grandes. E é isso que a gente faz. Todo dia a gente bota uma sementinha, todo dia a gente rega aquela sementinha, só que tem umas que vão dar frutos em semanas, outras vão dar fruto em décadas, mas todo dia tem que regar. Animal. Se você pudesse deixar um conselho para jovens empreendedores, você que tem toda essa história aí como empreendedor desde 15, sei lá, 16 anos, né, que estão começando aí no setor automotivo ou querem empreender, que dica que você daria aí para a galera ali? Boa. Bom, E também passa suas redes sociais para a galera, fazer merchan ali na empresa. Bom, vou deixar um recado, né? Para quem está começando a empreender, não importa a idade, busque. Hoje a gente tem uma facilidade de comunicação, tá tudo na internet. Planeje a sua vida, né? Eu, com 16 anos, já sabia o que eu queria, já estava indo atrás, estava correndo. Eu buscava, às vezes eu não interpretava como uma oportunidade, ou eu via os meus pares, né? Os meus amigos, colégio e tal, não viam aquilo como uma oportunidade. Eu já via que fazendo aquilo, às vezes me perguntam, pô, por que tu faz tanta coisa, tanta ação voluntária? Para autodesenvolvimento. Legal. Às vezes me dedicar numa reunião, a minha mãe sempre falava, tá, mas eu ia muito embalada, né, porque eu trabalhava com isso, mas quando eu não estava trabalhando, eu não ia, porque eu ia para uma palestra, eu ia para um evento de jovens empresários, eu ia para gerar relacionamento, por quê? Porque isso me fazia cada vez melhor e maior, porque eu estava construindo rede, e aí às vezes não é saber fazer, mas é saber quem pode fazer e te ajudar. E aí essa rede eu fui construindo, fui fazendo entidades. As entidades, eu criei uma entidade de micro e pequena empresa que tem todo o meu DNA, todo o meu processo, e até hoje se fala, né? Tanto é que eu saí da prefeitura em 2021 e até hoje tu pergunta desenvolvimento econômico de Florianópolis, Peter, né? Então ficou o sobrenome, ficou a marca, mas o objetivo sempre foi de melhorar o processo e o ambiente para todos. Eu não atendo micro e pequena empresa, eu não ganho dinheiro com micro e pequena empresa, e eu sempre trabalhei pelo setor de micro e pequena empresa. Mas por quê? Porque se eu melhor para mim, eu melhor para todo mundo. Então, esse é o que eu estou fazendo hoje. E você que é jovem, você que tem de qualquer idade, foque em um determinado setor. Uma fórmula matemática que uma vez eu vi numa palestra, mas eu já sabia dessa, que era o quê? Se você sabe o que você quer e você faz com afim que você tem resultado. E aí uma vez eu vi uma palestra do Tejon, que é um palestrante e tal, e ele mostrou isso na coisa, tá aqui, matemática. Esforço, né, mais planejamento ao quadrado é igual ao resultado. É isso, eu sempre fiz isso. Então assim, eu sei o que eu quero, saiba o que você quer, busque, estude, trabalhe, e tudo que você aprender, seja certo ou errado ali no processo, você vai errar. Tudo isso vai te fortalecer para te chegar no teu resultado. Hoje, eu me sinto, e eu falei isso para meus pais o dia que eu recebi o convite, eu sinto extremamente gratificado por ter recebido um convite para defender um setor que eu sempre ajudei como fornecedor, mas que hoje eu posso defender com uma cultura que eu construí de 20 anos, de experiência, de testar em outros setores, para poder vir aqui e transformar o ambiente de Santa Catarina, ou de repente o ambiente do sul do país, o melhor ambiente para se empreender e o melhor ambiente para o setor de distribuição de veículos. Parabéns, senhores, cara. Fantástico. De verdade, assim, adorei uma aula que você trouxe, uma aula. Não muito só bom. Sobre associativismo, mas sobre gestão, sobre negócio, sobre empreendedorismo. Acho que isso pode inspirar não só empresários do nosso setor, mas de outros segmentos também. Parabéns pela sua trajetória. Não conhecia o detalhe. Né? Achei muito massa. Agora deu para entender muita coisa do teu jeito. De fazer acontecer, de proativo. Desde sempre, né? Desde muito sempre, novo. Sempre, sim, cara, legal. É fantástico, né? E prazer enorme ali ter... Acho que cabe uma segunda conversa, muito legal. Conta comigo para todos os projetos lá e eu vou reforçar o meu depoimento que como fornecedor lá, o Peter fez um follow-up comigo depois do congresso para saber como é que foi, como é que ele podia ajudar. Um negócio que ele falou, cara, como é que foi isso aqui, essa empresa aqui? Você precisa de qualquer coisa, você fala comigo, tô aqui. Né? Porque ele fez questão de abrir, de que a gente, falei, não, tem esse aqui e tal. E a gente conversou, mas assim, uma preocupação que normalmente o cara, né, tava no evento aqui, beleza, valeu, obrigado, tchau. E ele é excelente follow-up. Ele tava contando ali pra mim nos bastidores que teve empresa que ele levou 10 anos pra chegar, entrar e vender. Eu falei, conheço um cara que faz isso também. Levou uns 10 anos pra entrar no cliente e acompanhando. Então ele é dos seus. E vou gerar um ele link é dos aqui, seus. Porque tem sinergia, cara, a questão da pesquisa com treinamento. Sim, total. Tá um negócio... Não, total. Cara, depois da pesquisa vem a melhor. Exatamente. Não tem dá pra personalizar essa pesquisa. A gente põe um detalhe da argumentação, usando IA,
criar, para depois criar, em cima disso pode ter um treinamento, enfim. Depois a gente vai marcar um Então, assim, o nosso olhar é esse, né? Então, se seja da empresa, que o meu foco é apresentar para o gestor, né, o resultado do cliente, mas o resultado do cliente é melhorar o ambiente de negócio para quem está comprando, né? É melhorar o processo. Então, essa entrega é uma característica, né? De eu não estou preocupado com a venda. Né? Eu não estou preocupado com a venda, eu estou preocupado com o relacionamento. A venda, ela faz parte do processo, né? Amigos, negócios fazem parte, mas ele só continua se for bom para os dois lados. Isso e tem que ser bom. Forte, quando eu falei pro André que eu não estava mais viajando tanto, que eu não ia participar naquele, eu nunca ensinei. Ele falou assim, não, deixa eu te explicar, falar uma coisa, você vai estar aqui, a gente vai ver como vai ser isso, mas assim, vamos abro mão. E eu falei para ele na hora, eu lembro direitinho, assim, me veio, falei, não, André, se você tá falando que eu vou estar, então eu vou estar. Vamos ver só como é que vai ficar isso aí. E eu tive lá, e foi assim, o podcast, a gente gravou o podcast ao vivo, eu fui entrevistado, fizeram uma surpresa para mim, foi, nossa, tem gravado isso, tá? No canal. Legal. Mas enfim, eu vou, assim, muito difícil de encerrar, porque tá muito bom. Leve o papo. Agradecendo a nossa audiência, Peter, obrigado aí pela participação. Sigam lá o Peter, @Peter Santana. Eu tenho... Então, assim, sigam o Fenabrave Santa Catarina no Instagram, nas redes sociais, né? O LinkedIn. Eu particularmente sou mais do LinkedIn do Facebook ainda, né? Eu sou o mais antigo. Né? Mas eu fiz agora recentemente um Instagram ali, que é mais para publicar essa agenda da Fenabrave, que é Peter.Fenabrave. O meu Peter é com I, né? Peter Santana, mas então bota Peter Santana. Se botar Peter Santana no Google, você vai achar 200 mil entrevistas, material, artigos e tal. Mas o nosso foco sempre é busque as informações na minha empresa, né? Mais Marketing ou clienteavaliador.com.br ou o próprio Instagram. Mas o nosso foco é levar informação. Levar informação para o concessionário, levar informação para o setor, para que a gente possa juntos, né? Juntos somos mais fortes e juntos a gente constrói o melhor ambiente para o setor, para o catarinense, para o sul do país, muito bom, para o brasileiro. Obrigado, cara, mais uma vez. Agradecer também a galera que acompanhou a gente aqui. Você viu o nível de convidado que a gente traz aqui. Gostou do conteúdo? Deixa o like aqui, ajuda a gente. Inclusive, se você não deixar o like, você prejudica, né, o algoritmo divulgar esse vídeo para mais pessoas. Não é para a gente ganhar dinheiro não, pessoal, né? Inclusive, a gente paga para ter o podcast aqui, tá? Então, para retribuir esse conteúdo maravilhoso que o Peter trouxe, deixa lá o dedinho, curta. E tem tudo a ver com tudo que o Peter falou aqui, que é entregar para as pessoas. Nossa, exato, o que é o melhor, né? Então, exato, não deixe de curtir, compartilhar, porque é uma forma também de ajudar os outros, né? E o associatismo faz exatamente isso. Como diz os youtubers, solta o dedo nesse like. Solta o dedo, isso aí, acelera no like, velho. Boa. Muito obrigado, galera. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal também, compartilha com os amigos, não é isso, Pedro? É isso aí, bora lá. E obrigado aí, até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!